Atenção! Começa agora uma teleaula de Física do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 4. Bons estudos! Olha só que interessante. Estava lendo uma reportagem que compara o desempenho de dois veículos, um chamado Copa e outro chamado Duna, e que a velocidade máxima que eles atingem é igual, 50 metros por segundo, ou seja, 180 quilômetros por hora. Nada mal, não é mesmo? Mas aqui na tabela está dizendo que eles têm uma diferença de performance. Partindo do repouso, após 10 segundos, o Copa atinge uma velocidade de 30 metros por segundo, ou seja, 108 quilômetros por hora. E o Duna, uma velocidade de 20 metros por segundo, ou 72 quilômetros por hora. Só com essas informações, vocês saberiam dizer qual dos dois é o melhor? Parece fácil, não é mesmo? E depois da nossa teleaula de hoje vai ficar mais fácil ainda. Hoje você vai aprender o que é aceleração, vai ver o que é movimento retilíneo uniformemente variado e vai ficar sabendo, para esse tipo de movimento, qual é a função horária da velocidade e a função horária da posição. Você está interessado como eu? Então aperte os cintos e acelere, porque a nossa teleaula de hoje está começando. Essa comparação entre o Copa e Duna é perfeita para as coisas que a gente vai estudar hoje, Rosinha. Só que eu não entendi direito como foi feita essa comparação. A velocidade máxima eu entendi, mas esse negócio de velocidade depois de 10 segundos é meio confuso. E você, entendeu? Então presta atenção, porque isso precisa entender. É o seguinte, os dois veículos estão parados, então quer dizer que a velocidade deles é igual a zero. Daí um juiz dá o sinal e dispara o cronômetro. Os dois estão numa pista reta. Então, os dois veículos arrancam. Depois de 10 segundos, os veículos atingem velocidades diferentes. Um atingiu 30 metros por segundo e o outro atingiu 20 metros por segundo. Agora eu entendi. Muito bem. Só que nessa história existem dois fatos muito importantes. Logo depois da largada, a velocidade dos veículos deixou de ser nula. Quer dizer, no movimento desses veículos, houve uma variação de velocidade. O segundo fato importante é que no mesmo intervalo de tempo, 10 segundos, os dois veículos atingiram velocidades diferentes. Peraí. Você está relacionando duas grandezas, a variação de velocidade e o tempo gasto nessa variação, é isso? Exatamente. A velocidade do Copa variou de 0 a 30 metros por segundo. E a velocidade do Duna variou de 0 a 20 metros por segundo. Isso nos mesmos 10 segundos. Tudo bem, a velocidade de cada veículo aos 10 segundos a gente sabe. Mas o que acontece com a velocidade a cada instante? Boa pergunta, Rosinha. O que acontece com a velocidade dos veículos a cada instante? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver. Para responder essa pergunta, é preciso ter uma tabela com os valores marcados nos velocímetros dos veículos em vários momentos do teste. Aí está a resposta. Tanto a velocidade do Copa como a do Duna vão aumentando conforme o tempo passa. E olha só, depois do instante zero, a velocidade do Copa é sempre maior. Quer dizer, o Copa arranca mais rápido. Você sabe como é que se chama essa grandeza que relaciona a variação de velocidade e tempo? Aceleração. Variação da velocidade com o tempo é aceleração. Muito bem! Parece que está na hora da gente conhecer uma nova grandeza física. Uma grandeza que relaciona a variação de velocidade e o tempo. É isso mesmo, está na hora da gente conhecer a aceleração. Aceleração é uma medida da variação da velocidade de um corpo num certo intervalo de tempo. A medida da variação da velocidade num intervalo de tempo. Não, tudo bem, o conceito eu entendi. Mas eu queria ver na matemática mesmo. Como é que a gente calcula a aceleração? Bom, para isso, Rosinha, nós precisamos usar essa tabela aqui, onde nós temos a velocidade a cada instante. Entendeu? Bom, nós vamos ver a variação da velocidade do Copa entre os instantes T1 igual a 2 segundos e T4 igual a 8 segundos. Bom, nós temos que V1 é igual a 6 metros por segundo e V4 é igual a 24 metros por segundo. Ou seja,
Nós temos que a variação de velocidade, ΔV, é igual a V4 menos V1. E nós temos que a variação de tempo, ou seja, ΔT, é igual a T4 menos T1. Entendeu? Agora, para calcular a aceleração, basta a gente dividir a variação da velocidade pelo intervalo de tempo que é necessário para que essa variação ocorra. Então, quer dizer, nós temos que a aceleração é igual a ΔV sobre ΔT. Então, a aceleração do Copa é igual a V4 menos V1 sobre T4 menos T1. Substituindo os valores, nós temos 24 menos 6 sobre 8 menos 2. Fazendo as contas, ó, 18 sobre 6, que dá 3. 3 o quê, Maristela? Excelente pergunta, Rosinha. Está na hora da gente falar sobre a unidade de aceleração. Bom, a grandeza física aceleração vem da combinação de duas outras grandezas, velocidade e tempo. Da mesma forma, a sua unidade vai ser uma combinação das unidades dessas duas grandezas. Metro por segundo dividido por segundo. Usando a matemática fica metro por segundo vezes segundo, ou metro por segundo ao quadrado, que costuma ser representado assim. Quer dizer então que a aceleração do Copa é 3 metros por segundo ao quadrado? Perfeito. A unidade de aceleração é sempre uma unidade de comprimento sobre uma unidade de tempo ao quadrado. Isso é fácil de entender. No caso do Copa, por exemplo, a aceleração igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer que a cada segundo a sua velocidade aumenta em 3 metros por segundo. Já que a velocidade inicial é igual a 0, então, depois de 1 segundo, a velocidade é 3 metros por segundo. Depois de 2 segundos, 6. E depois 9, 12 e assim por diante. Mas espera aí, não tem nenhum momento que a variação de velocidade é diferente, não? Nesse caso que a gente está vendo agora, não. Quaisquer que sejam os instantes para o cálculo da aceleração, o valor encontrado vai ser sempre o mesmo. Isso porque, nesse movimento que a gente está estudando agora, a aceleração é constante.